Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Palavra do Senhor. Obrigado, Kevin. Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue em nosso meio, amém? Quem está cansado, sobrecarregado, se você, meu irmão, tem se sentido cansado, sobrecarregado, você hoje ouviu, se tivesse um tema, que tem um tema dessa mensagem, é o chamado de Jesus. Ouça o chamado de Jesus que ele diz em Mateus, no capítulo 11, nós vamos meditar aí do 28 até o 30. Peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência aí, a gente está... Então, irmãos, Jesus, ele disse, dentro do que estava acontecendo, antes de Jesus chegar e dizer para aqueles homens, para os judeus, o evangelho de Mateus, ele escreve para os judeus, ali estava havendo uma pressão do Império Romano sobre aquele povo, tributos pesados demais, e nós já sabemos disso, daquelas cargas de impostos, aquelas coisas pesadas, eles haviam terminado e acabando aos poucos com o trabalho ali, com os serviços sacerdotal, e também eles haviam, os romanos estavam impedindo os judeus de adorar, em alguns lugares eles estavam sendo proibidos de adorar ao nosso Deus, e naquele momento ali, eles se sentindo pesados, eles sendo sobrecarregados com tanto peso, e como se não bastasse isso que estava vindo do Império Romano, eles ainda tinham que lidar, ainda tinham que passar por um outro problema, por mais um fardo pesado, eles deviam ainda ser pelos fardos dos fariseus, uma tradição religiosa, cheio de tradições, ritos, regras e mais regras, doutrinas de homens, o peso da religião, como se não bastasse o peso do Império Romano sobre o povo judeu, havia a lei já para ser cumprida, e como se fosse fácil, meu irmão, eles ainda vieram com mais um monte, uma porção de leis, uma porção de pesos para colocar em cima daquele povo e dizer, é isso que agrada a Deus, vocês precisam cumprir isso, e isso que vai fazer a vontade de Deus, é isso que leva vocês aos céus. Chegaram a um ponto de pesar, que não podia mais nem cuspir no chão no sábado, era tanta a imposição, eram regras e mais regras, e aquele povo estava vivendo debaixo de um peso, aquele povo estava se sentindo pesado, Wesley, sobrecarregado, eles não tinham mais, eles não aguentavam mais, estavam sufocados, e Jesus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, imagina, irmãos, Jesus olhando
para aquele povo e vendo tudo aquilo acontecendo, e ele pensando consigo mesmo: não foi para isso que eu vim, não é isso que eu quero de vocês. Por que tantas regras? Por que tantos ritos? Por que tanta coisa? Por que dificultarem tanto a chegada ao Pai? Jesus olha com um olhar de misericórdia, um olhar de amor, e no versículo 28 aí, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Irmãos, quem disse isso não sou eu, é Jesus dizendo, e Mateus, pelo Espírito Santo, ele deixou isso escrito para que eu e você, quando estivermos cansados, quando estivermos sobrecarregados de tantos fardos, de tantas cargas, impostas aí fora pelos governos, pelo tudo aquilo que nos dirige, aí nós viemos buscar a Deus, onde há consolo, onde há paz. Aí o irmão, o fiel, chega àquele lugar, e ali ele encontra mais um monte de carga, um monte de peso, um monte de regras, um monte de dizer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e querer colocar nas costas, no fardo dos meus irmãos, e dizer que é isso, que você precisa de cumprir isso, para que você agrade a Deus, e que você chegue aos céus. Quando você ouve o que tem que cumprir isso, e isso é claro, isso está escrito aqui, como Jesus disse aqui, em claras: vinde a mim, está claro, e a quem? A Ele. Agora, quando você e eu ouvimos aquilo que a Bíblia diz, nos traz consolo, nos traz paz, alivia a nossa carga, tira o nosso peso, porque aonde irmão, o propósito aqui dos guias da igreja, não é colocar regras e regras em cima dos irmãos, o propósito é dizer aonde a Bíblia diz, e calar aonde a Bíblia cala, porque nós não somos doutrinadores de pessoas, e nem você que vem aqui à frente é doutrinador de pessoas. Nós seguimos a uma doutrina, a doutrina de Cristo, e é por ela, irmão, é porque quando nós sentimos pesados, e quando eles estavam passando por tudo aquilo, e Jesus os chama, é porque estava pesado, porque era coisas de homens, era coisa de fariseu, era coisa que Jesus não estava pedindo aquilo, Sibeli, mas o Ronaldo quer impor nas costas da igreja, o Jaime quer impor nas costas da igreja. Irmãos, vou usar cada um aqui. O Carlinhos quer impor, o Marquinhos não está aqui hoje, o João quer impor. Fica pesado, irmãos, fica pesado, igreja. Mas agora, se todos que eu disse aqui, viermos aqui e dizer o que a Bíblia diz, e nos dizer que nós devemos seguir aquilo que Jesus nos ensinou, e olhar para Ele, que é o único digno de toda honra e toda glória, toda a igreja vai ser edificada e não vai se tornar pesado. Sabe por quê? Porque Cristo está conosco. Porque quando a doutrina é de Cristo, Carlinhos, Ele está comigo, Ele está com você. Agora, quando é imposto, você está sozinho, aí fica pesado. Quando eu tenho que me submeter ao mandamento humano, fica pesado. Aquilo quando não é da vontade de Deus, porque nós nos submetemos a mandamentos e ordens, leis aí, mas estamos debaixo da lei dos homens aqui, fazer as coisas corretas. Então, quando ele diz isso,
E ele não está dizendo, ele não fala aqui num cansaço físico, ele fala de um cansaço, Tiago, um cansaço espiritual. O povo não estava aguentando mais. E Jesus, irmãos, se você por algum momento já se sentiu assim, ou se você tem se sentido assim, Jesus está chamando é você, meu irmão. Está chamando a mim, ele está dizendo, olha, deixa isso aí tudo para trás. Vinde a mim. Vinde a mim. E como que nós vamos entender qual que é a boa, perfeita e a vontade de Deus? Meus irmãos, eu incentivo a cada um de vocês, pela misericórdia de Deus, que tirem mesmo, assim como vocês já têm feito, tirem tempo, medite nas Escrituras, peça ao Espírito Santo para te trazer luz, peça ao Espírito Santo para te mostrar aonde você tem errado, naquilo que você tem falhado, para que tire de você aquilo que não é dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é fonte de água viva, Mauro. Então, você não tem que beber só daquilo que eu trago para você. Você tem que buscar direto de Cristo. E se aquilo que eu falo para você vem de acordo com o que Jesus tem nos ensinado, aí nós estamos juntos. Aí nós vamos caminhar junto. Nós vamos continuar a nossa caminhada junto, porque nós vamos levar para o Senhor aquilo que tem nos pesado, que tem nos deixado sobrecarregados, e Ele vai, e Ele tem nos aliviado, Ele deixar todas essas coisas para trás. O que tem cansado você, meu irmão? Pare, pensa um pouquinho, medita o que tem cansado você, e onde você tem buscado alívio. Onde você tem buscado alívio? Quando você tem se sentido sobrecarregado, você tem se sentido pesado, onde você tem buscado alívio? Porque onde nós vamos encontrar o verdadeiro alívio é só em uma pessoa, é na pessoa de Cristo. Porque Ele não falou para que eu e você corresse atrás de outras coisas, Ele chama a responsabilidade para Ele, porque Ele é capaz. Eu jamais, meu irmão, vou chamar essa responsabilidade para mim, de aliviar o seu peso. Nós ajudamos uns aos outros na nossa caminhada, mas quem nos alivia, quem nos sustenta é Jesus, é o Espírito Santo. Deixar essas coisas para trás e buscar de quem verdadeiramente pode nos ajudar e nos trazer o alívio. Será que muitas das vezes também não temos nos tornado como aquele povo que queria colocar fardos pesados, aqueles religiosos da época, cumpridores de regras e mais regras, onde aquele povo estava cansado, eles estavam sobrecarregados, vivendo debaixo de um legalismo terrível, debaixo de regras e de peso de uma religião. Quando fala de religião, é a falsa religião, porque em Tiago capítulo 1, 27 fala da verdadeira religião. Aquela é a nossa religião. E Jesus tem nos chamado para o alívio. Sabe por quê? Porque Jesus, em João 14, ele fala: eu sou o caminho. Então vinde a mim, porque eu sou o caminho. Onde vocês têm ido buscar o alívio? Onde eu tenho ido buscar o meu alívio? Ele é o caminho. Continuando no versículo 29, olha o que ele diz: tomai sobre vós, para mim e para você agora também, irmão, toma sobre vós o meu jugo, porque tenho um jugo, e aprendei de quem? Aprendei de mim. Por quê? Ele continua dizendo: porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele quer nos trazer esse descanso eterno. Sabe, meu irmão, quando nós sepultamos a nossa irmãzinha aqui, acabou aqui para ela, mas continua a eternidade. E um dia vai acontecer comigo e vai acontecer com você. E quando nós buscamos de Jesus esse alívio,
Nós vamos, Mateus, ter esse alívio e esse descanso eterno para nossas almas. Você quer mais o que, meu irmão? Julgo, e você, uma pergunta para mim e para você. Você quer o jugo de quem, Tiago? De Jesus ou dos homens? Amém? Porque ele finou assim: tomai sobre vós o meu jugo, o meu. Cristo dizendo, Jesus falando. Jesus nos convida a fazer uma troca. Você aceita trocar? Aceita, irmão? Ou nós vamos ficar como estamos mesmo? Com a nossa religiosidade, muitas vezes, com os nossos dogmas religiosos, com o que eu já aprendi há muitos anos e eu não mudo. Muitas das vezes com o nosso legalismo, com o nosso achismo. Não, mas é porque eu acho assim. Eu acho que deve ser assim. Como foi dito aqui hoje na escola dominical, todos temos o direito de discordar, mas é no campo da opinião, das opiniões. Porque onde a Bíblia é clara, não tem como eu discordar de você. Agora nós nos discordamos de algumas coisas onde a Bíblia não é clara. Aí você acha isso, eu acho aquilo, e a Bíblia diz isso. E se nós formos levados para esse campo das opiniões, nós não vamos chegar em lugar algum. E nós não somos chamados para discutirmos as nossas opiniões. Nós somos chamados para falar do Evangelho, falar daquilo que Jesus deixa claro para nós. Você aceita trocar? E pegar o jugo de Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Quando Jesus diz isso, irmãos, lembra quando você lê as suas escrituras e você passa e você vê lá no monte da transfiguração, é isso mesmo, que aparece Elias, não é? E Moisés, é isso mesmo, não é? E Jesus, engraçado, né? O Pai Todo-Poderoso, ele aparece ali, ele fala, o que eles ouvem? Este é o meu filho amado. A ele ouvis. A quem você tem ouvido, meu irmão? É o teólogo preferido? É o pregador preferido? É o pastor preferido? É você mesmo? Você não preocupa com ninguém? Você está sempre cheio da razão, dono da verdade? Nunca está preparado para dar um passo atrás e dizer: opa, André, você tem razão, eu estou errado. Nunca tinha visto por esse lado, mas hoje, a ele ouvis, e ele chama a responsabilidade para ele. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Obrigado, Tiago, estava precisando. Tomai sobre vós o meu jugo, não o jugo da religião, do legalismo, do peso, é aprender de Jesus. E Jesus convida para o seu jugo, para sermos totalmente dependentes dele, Leonardo. E o jugo aqui, os irmãos sabem até melhor do que eu tenho certeza disso. Não, quando eles falavam de um jugo, muitos vêm à mente aquele, é uma madeira, não é, com coisas de colocar, era muito usado nos bois, não é isso? Colocavam um em um e outro no outro assim, e eles iam arando a terra, não é isso? Esse jugo.
E também tem uma outra vertente, que fala que o jugo também, por eles estarem juntos, há uma corrente teológica também que diz que esse jugo, pode dizer também, que haviam muitos mestres na época, né? E havia várias escolas na época, escola Shammai, escola de Hillel, então havia várias coisas. Então, pode dizer também que aquele jugo era daqueles mestres que estavam ensinando. E Jesus chama e os convida aquele povo a esquecer tudo aquilo que eles estavam aprendendo ali então. Então agora, aprendei de mim, porque esse jugo aí, ele é pesado. Esse jugo aí, ele é pesado. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave. Ele diz, porque venho viver debaixo do meu senhorio, é quando estamos debaixo da vontade de Deus, aí nós encontramos descanso. Sabe quando você está cansado mesmo, quando as coisas acontecem, a semana é turbulenta e está tudo ruim, que você, quando está fazendo a vontade de Deus, irmãos, não fica pesado. Interessante que às vezes você diz assim, não, porque servir a Deus é pesado demais, servir a Deus é difícil demais. É porque você está debaixo do jugo de um homem, porque você está querendo seguir as doutrinas humanas impostas nas suas costas. Jesus, ele mostra que ele tem um jugo, Marcelo, mas é a sua verdade, é a sua palavra. Nós temos o quê? Nós temos vários deveres de cristãos. Nós não estou dizendo aqui que Jesus nos disse para vivermos uma vida deliberadamente no pecado, porque nós vamos aprender na Bíblia o quê? Não devemos ser maldizentes, ser mentirosos, trair a sua mulher, ser um beberrão, encher a sua cara, ser um fofoqueiro. Está tudo no mesmo patamar, irmão. Tudo é pecado. Tudo foi lido aqui hoje em Corinto, capítulo 6, se eu não me engano, que Jesus fala disso. Os glutão, não é isso? O mentiroso, o maldizente, a bebedice, está tudo no mesmo. Ah, mas eu não sou glutão, eu como um pouquinho. Ah, mas você é beberrão. Ah, eu não sou beberrão, eu não bebo. Ah, mas você é um glutão. Está no mesmo patamar, irmão. Aí fica pesado. Agora, Jesus nos ensina, a palavra nos ensina, para nós nos abstermos dessas coisas, então, há um jugo. Há um ensinamento, há uma doutrina imposta por Cristo. Onde Ele nos mostra, onde Ele mostra para o seu povo, que a sua vontade, ela não é impossível de ser feita. Mas a vontade do Ronaldo é impossível de você fazer. Porque o ser humano, irmão, por si só, ele nunca está feliz, ele nunca está satisfeito com nada. Infelizmente. Jesus, que ele tem um jugo, é claro que tem. Mas quando é de Jesus é suave. E trazendo agora aquela figura, literalmente, daquela madeira, é porque Jesus está conosco. Ele está dividindo o nosso peso, Ele está nos ajudando nas nossas dificuldades, e é nas dificuldades que foi dito aqui hoje também, porque os nossos irmãos, o cristão sofre, foi dito aqui de manhã, sofre, o cristão passa por luta, o cristão adoece, ele adoece, mas quando ele está passando todas essas coisas, pelo amor de Cristo, e seguindo a vontade de Deus, todas essas coisas, Carlinhos, não fica pesada na vida dele, porque quando ele morre, ele sabe para onde ele vai, ele sabe que a coroa já está reservada, já o está aguardando. Não há um desespero para aqueles que conhecem a vontade de Deus, nenhum velório onde é sepultada uma pessoa, porque nós entendemos que ela vai continuar uma eternidade com Cristo, ainda que doa, ainda que soframos, mas nós sabemos que não é o fim, tem o fardo sim. E esse fardo ele não fica pesado e insuportável, porque nós vimos a promessa de Jesus que ele diz para nós: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando ele fala lá, voltando aqui rapidamente, para não perder o raciocínio, quando ele fala
daquelas doutrinas pesadas dos homens, impostas e colocadas nas costas dos homens. Mateus capítulo 23, ele vai deixar bem claro Jesus dizendo, quando fala dos fariseus, da legalidade, daquilo que o homem quer colocar nas suas costas, daquilo que a Bíblia não diz, e eu quero dizer, Jesus diz assim, então, capítulo 23, versículo 1 em diante, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, vamos fazer de conta, irmão, que nós estamos lá, vamos teletransportar para lá, nós estamos ali agora, não é isso? Nós estamos no meio da multidão, não sei se você seria um dos discípulos de Jesus ali, quem sabe, né? O discípulo Marcelo seria um dos 12, Tiago, né? João já tem um nome, Mauro Lúcio, Carlinhos, talvez seria um dos 12, quem sabe você seria um dos 12. Mas talvez também não, talvez seríamos apenas do meio da multidão, e Jesus fala com todos eles. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E olha o que mais interessante, o que mais nos deixa intrigados aqui, eles atam fardos pesados, e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. E Jesus não está dizendo, irmão, que Jesus não vai colocar ato pesado e impossível de carregar sobre a minha responsabilidade e sobre a sua. Eles põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Quando você ficar aí, onde que é a doutrina dos fariseus, o que está acontecendo, onde que eu posso descobrir isso? Aí você vem aqui em Mateus capítulo 23, e medita nesses primeiros versículos aqui, que aí você vai ver se eu tenho tentado colocar fardo pesado nas suas costas, se eu tenho dito o que a Bíblia não diz, e falado para você fazer. Porque eu acho que isso é que vai lhe dar salvação. Foge disso. Seja quem for, irmão. Porque todos nós somos passivos de erro. Mas Jesus, quando Ele chega e nos traz a sua luz, quando nós somos verdadeiramente nascidos de novo, aquilo que fazemos para Ele não fica pesado e não ficamos sobrecarregados, porque nós fazemos por amor. Porque nós amamos a Cristo, porque nós sabemos que o fardo dele é leve, o seu jugo é leve, o seu fardo é suave, e ele está conosco nos dividindo os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então, meu irmão, é isso que eu tinha para dizer para você direto dos céus. Sabe por quê? Porque isso tem falado comigo há muito tempo. Eu tenho pedido muito a Deus para que Ele tenha misericórdia de toda a sua igreja, de todos nós, irmãos, para que seja nos nossos estudos nas casas, seja você com seu filho, seja aqui, seja os pastores, seja qualquer um daqui, meus irmãos, para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós não venhamos a inventar doutrinas, para que nós não venhamos inventar coisas para colocar nas costas do irmão. Porque pode ser que um dia vai ficar tão pesado, esse irmão vai olhar para o nosso irmão ali e vai dizer para ele assim: olha, Cláudio, eu não consigo nunca chegar à sua estatura, porque você é tão perfeito, você nunca erra, você sempre diz que está sempre certo, você não tem problemas, eu não posso ficar aqui, eu não consigo, porque infelizmente eu erro, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, e infelizmente nós pecamos, e carecemos o tempo todo da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, irmão. Cláudio, você sabe que estou só usando você um exemplo, tá? Seu irmão amado, que ainda me deu uma Bíblia de presente, é mais do que amado. Vai ter um cântico? Irmãos, vamos ficar de pé. Eu vou pedir o Alexandre, por gentileza, termine orando para nós, por favor, meu irmão.
Bom dia, irmãos. Vamos orar. Pai, que alegria é servir ao Senhor. Pai, nos dê uma semana na Tua presença. Que nós possamos glorificá-lo. Que nós possamos guardar os Seus ensinamentos em nossos corações e colocar em prática. Pai, Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa manhã. E que nós possamos, a cada dia, aumentar o nosso desejo de servir ao Senhor. Seja conosco. Muito obrigado. No nome de Jesus oramos. Amém.